Para que nós possamos, então, iniciar a palestra nessa noite, rapidamente eu quero dizer que a nossa instituição já está no mercado há 6 anos e ela tem esse objetivo de produzir sentido, desenvolver conteúdos e levar realmente ferramentas, estratégias para que as pessoas possam alcançar o seu melhor, liberar todo o seu potencial, ok? Nós temos aí um vasto mix de formações e todas elas com uma tecnologia bem inovadora. Aqui, então, eu tenho alguns dos nossos parceiros internacionais. Um dos principais é o Metaforum, a European Coaching Association, o International Association of Coaching Institutes, que é aquela no canto de cima ali. Também a International of NLP, que é a instituição mais antiga de PNL. E nós também temos com mais uma instituição de PNL, o qual nós fechamos uma boa parceria, que é a PNL Sistêmica de Robert Dilts. Inclusive, ele estará no Brasil agora, no ano que vem, em São Paulo, no Metaforum. Vocês serão informados, quem tiver interesse, né? Venham dos preletores da PNL no mundo. Seguindo, então, eu queria dizer algo importante para vocês. Essa frase, dita por Gandhi, ela é uma frase que hoje, nunca ela foi tão atual como hoje. É sabido que, desde o ano de 2008, nós iniciamos uma mudança no nosso mundo. Nós experienciamos, nas últimas décadas, a mudança da sociedade para uma era saturada de informações, que foi a era do conhecimento. A era do conhecimento ela é extraordinária, porque a era do conhecimento ela acessibilizou muita informação às pessoas. Por exemplo, se nós analisarmos os primórdios, em primeiro lugar, no início da história da humanidade, a força estava aliás, o poder, o domínio era pela força, né? Então era a lei do mais forte. Aí depois passou então para a monarquia. Se eu quisesse ter uma oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida, eu precisaria ter um vínculo, algum tipo de proximidade à monarquia. Aí depois veio o capital e assim por diante. Mas a era do conhecimento, ela fez algo muito positivo. Ela acessibilizou o fator determinante para o sucesso, que é a informação. Puxa vida, quando eu era criança, nos meus 10, 11 anos de idade, eu me lembro que poucas pessoas tinham condições de ter acesso a muita informação. Alguns aqui, jovens, talvez não saibam disso, mas os mais antigos devem ter ouvido falar da enciclopédia Barça, né? Era interessante. Poucas pessoas, em função do valor, tinham acesso a esse tipo de conhecimento. E eu ficava pensando, puxa, algumas pessoas têm muito mais possibilidade de acessibilizar esse conhecimento, de acessar esse conhecimento do que eu. E isso me colocava, às vezes, numa situação frustrada. Meu Deus, puxa vida, né? Olha só, como é difícil, às vezes, ter tanta informação, às vezes algumas literaturas tinham um valor elevado. E a era do conhecimento, ela veio com esse objetivo, de acessibilizar a informação. Só que tem um pequeno problema. O interessante é que, hoje, na sociedade moderna, o fator determinante para o sucesso é recurso, é o conhecimento. Se você perguntar, a gente brinca até, chama o Google de oráculo. Se você perguntar corretamente para o oráculo, ele sabe a resposta, não é só o Google, outros sites de busca. Você encontra a informação que você precisa em diversos lugares, é fácil, está acessível. Tendo essa mudança de paradigma nesse nosso tempo, por que então nós temos uma sociedade cada vez mais angustiada, uma sociedade cada vez mais carente de identidade? Na verdade, a sociedade está se tornando repleta de seres humanos. Quanto mais eu tenho, mais eu sou alguma coisa. E as pessoas estão se esquecendo de se internalizar. As pessoas, na verdade, elas têm experienciado uma saturação de informação e a mente não sabe filtrar isso. Eu conversei até um tempo atrás com um político, a qual eu admiro muito, no noroeste do Rio Grande do Sul, e ele falou algo importante. Ele falou assim, olha, no momento que a gente para de aprender, a gente começa a andar para trás. Eu concordo 100%. Agora, entretanto, se nós analisarmos a corrente maciça de informações que a era do conhecimento nos dá, é impossível você ver tudo. O que é possível realmente é você ter um norteador, ter foco, sem contar que tem o fato de muitas fontes não serem consistentes. Nós temos aí em função do acesso à informação, muitos explicacionistas, né? Pessoas que explicam tudo e não sabem nem o que estão falando. Então, a mente humana, ela precisa ter a habilidade de
organizar essas informações, de filtrar. E o grande paradigma de Gandhi é que ele disse: seja você a mudança que você quer ver no mundo. No século XX, uma das coisas mais importantes que aconteceu foi que foi descoberto que era possível você mudar o seu futuro mudando a sua maneira de pensar. Infelizmente, ainda muitas pessoas são reféns de uma série de crenças, de uma série de paradigmas que faz com que elas se mantenham afastadas das possibilidades. Agora, no século XXI, falando em era conceitual, que é pós-era do conhecimento, essa frase tem tudo a ver. Então, era conceitual é pós-era do conhecimento. Nós não vamos nos adentrar com profundidade nesse tema, para não perder o foco da palestra, mas o principal diferencial de um ser humano, de um líder, de uma pessoa da era conceitual, é que ele precisa ser um produtor de sentido. E o grande diferencial principal também é que ele consegue mudar radicalmente o mundo à sua volta, mudando a sua maneira de se relacionar com ele. Olha só, você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo. Você muda radicalmente a maneira de se relacionar com o mundo à sua volta, quando você muda a sua interpretação desse mundo. Olha que interessante, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas por ano no mundo se suicidam. Vamos lá? 800 mil. E sabe o que acontece? A maioria esmagadora dessas pessoas, elas experienciam um estado sem recursos. O que é um estado sem recursos? É um estado em que você é refém das suas emoções, é um estado em que você é refém de crenças, de circunstâncias, e você não sabe como lidar com isso. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas tomam decisões absurdas, como, infelizmente, essa aí de tirar a própria vida. Por quê? Porque elas não compreendem como funciona a sua mente. Então, é interessante, eu vou contar uma engraçada agora. Teve uma coach minha, que eu trabalhei lá na região ali no meio do estado do Rio Grande do Sul. E daí vou chamá-la de Maria. E ela disse assim para mim: puxa, Luiz, eu fui na casa de uma amiga minha, buscá-la um dia, estava um tempo péssimo, estava chovendo, né, um céu cinza, e ela disse assim para a amiga dela: que tempinho, né? E daí essa que foi a pessoa que a Maria, chamemos ela de Maria, foi buscá-la, disse assim: lindo, né, Maria? Lindo, 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 lindo. E ela disse para mim assim: puxa, Luiz, essa pessoa é demasiadamente otimista. E eu disse para ela o seguinte: vem cá, deixa eu te perguntar o seguinte, por que você acha que ela é demasiadamente otimista? Meu Deus, mas ela está fora da realidade. Olha, eu quero te dizer o seguinte: por um acaso, essa pessoa, ela ganha muito mais que você, tem muito mais qualidade de vida, felicidade, é muito mais bem vista, muito mais bem sucedida que você? Ela olhou para mim e falou assim: então não tem nada de errado. O errado é se ela fosse inconsistente, ok? Entendam o seguinte, ó, o meu sobrenome, para quem já viu, eu sou Lindner, né? De origem austríaca, alemã, mesma coisa, e eu cresci num ambiente muito realista, afinal de contas, não, eu sou realista. Para pensar o seguinte: realista, se o mundo possui o significado que você dá a eles, os eventos possuem os significados que você dá a eles, realista em relação a quê? Ao mundo de crença limitante que eu tinha? Isso não faz sentido algum. Entendam o seguinte: todo o universo à sua volta, ele é significado por você. Se você separar aqui 10 pessoas e pedir a opinião deles sobre algum tipo de situação ou evento, você vai perceber que cada um deles vai dar um significado diferente. Então, eu descobri algo importante, que o realista é um pessimista disfarçado. O realista é um pessimista disfarçado, porque o pessimista todo mundo conhece, certo? Mas o que é o otimista também, maravilhoso. Agora, o que é um realista? O realista é aquele que tem um parzinho de crenças limitantes lá, ou uma interpretação bem pouco sustentável da realidade e decide julgar tudo pelo seu crivo. Muitas vezes, pessoas com esse mapa se mantêm paralisadas, à margem das possibilidades, porque, na verdade, isso os coloca numa situação limitante. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Aprender a gerir estados, aprender dentro do tempo que nós temos, um pouco dessa metodologia, hoje, que é extremamente efetiva. Autoliderança e autogestão advinda de Systemic Coaching e da PNL Sistêmica é um conteúdo exclusivo e tem alguns starts
bem interessantes para que vocês possam pensar fora da caixa, possam deixar de ser refém de muitas coisas no dia a dia. Mas antes eu tenho uma pequena pergunta para vocês. A pergunta é: o que é ser normal? O que vocês acham que é ser normal? Eu vou contar uma história para ajudar vocês. Imaginemos o seguinte: num dia de sol, aqui em Chapecó tem um mercado, na principal lá, um mercado Brasão. Aí, vamos imaginar o seguinte, que durante o dia, passa alguém com um calçãozinho, correndo por vocês, aí vê uma senhora com a sacola cheia de compras, desconsiderando os mantimentos que há naquelas compras, na sacola de compras daquela senhora, ele empurra com toda a força essa senhora, ela cai, ela bate a cabeça, ela desmaia, e ele senta do lado dela, pega o braço dela e começa a comer. Aí começa a sair sangue por aqui. E ele comendo, e você passa por ele e continua comendo o braço dela. O que você diria? Que ele é maluco? Que ele é o quê? Alguém arrisca? É normal ou não uma pessoa assim? Hã? Como é que é? Se eu disser para vocês que ele é normal, uma pessoa normal, gente boníssima. O problema é que ele é da tribo dos canibais. Entendeu? Então, entendam isso. Não existe o conceito de normal de acordo com a medicina. Isso é muito relevante. O primeiro ponto que eu quero trabalhar é esse: libertar as pessoas desse conceito equivocado. É muito comum eu trabalhar com pessoas e as pessoas dizerem para mim o seguinte: o que tu acha que tem de errado comigo? Aí eu brinco, conto uma historinha, né? Na verdade, se você não tem ou uma daquelas patologias clinicamente diagnosticáveis, né, que hoje a medicina tem conhecimento e tem metodologias para tratar, se você não tem uma patologia, e se o teu comportamento não prejudica nem você, nem as pessoas à sua volta, você é normal. Por quê? Pela amplitude cultural. A amplitude cultural é tão grande que, o que é bonito? É usar piercing, é fazer tatuagem, é botar argola no pescoço. Macho que é macho de verdade, porque eu sou gaúcho também, usa saia, bombacha, calça, túnica ou vestido. Vai lá na Escócia e diz que macho que é macho não usa saia para você ver, né? Depende do lugar do mundo em que você está. Então, a realidade é extremamente subjetiva e depende da cultura. Na verdade, infelizmente, pessoal, muito da nossa cultura local, ela nos faz, nos torna limitantes, ela nos faz agir de maneira limitante. Então, primeiro ponto nessa noite, de acordo com a medicina, não existe o conceito de normal. Existe sim algum comportamento que está te atrapalhando ou atrapalhando as pessoas à sua volta, é esse que deve ser trabalhado. Fora isso e fora as patologias, você é normal. Qualquer maneira que você dá significado. Por exemplo, quer ver uma coisa? Esses dias foi interessante. Eu estava ministrando uma formação e daí eu usei um case de outro estado, um industriário muito bem sucedido. Ele adquiriu uma maneira de dar significado à realidade muito interessante. Só que essa maneira de dar significado à realidade lá nos seus negócios e na sua vida, ao meu ver, era muito estranha, certo? Entretanto, ele levantava motivado, ele tinha recursos, ele se sentia muito poderoso com aquela ideia. A ideia não prejudicava nem ele, nem as pessoas à sua volta. Eu vou dar uma de realista agora? Eu não sou maluco. Entenderam a ideia? É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, você é normal. Você não é. Ah, você é normal. Se nem a medicina tem essa ideia, em função da amplitude cultural, quem somos nós para dizer, não é? Na verdade, é uma mitologia grega, né? Depois de Jesus, encarnou Cristo, depois de Cristo veio a pessoa, e o mapa dela é o que vale, todo mundo que está fora, ela exclui. Isso, na verdade, é comum na sociedade, mas isso significa que a pessoa tem muito pouca inteligência emocional para entender que a experiência de vítima, a experiência de vida da outra pessoa é tão legítima quanto a tua. A experiência de vida que ela tem é absolutamente legítima, tanto quanto a sua. Então, uma coisa interessante, até normalmente, sabe, eu não costumo falar nada pessoal meu, mas hoje eu estou empolgado e vou falar. Eu vou falar algo bem, mas confidencial, tá, pessoal? Você sabe que quando eu nasci, eu não sabia nem falar? Sério? Eu comecei com o Gugu Dadá.
E além disso, graças a Deus que eu consegui imaginar, sei lá, por instinto de mamar na teta. Senão nem aqui eu estava. No decorrer da minha experiência de vida, eu formei uma série de interpretações da realidade, ou uma série de crenças que me levaram muitas vezes a situações extremamente limitantes. Agora, entendam isso. Se nós quisermos ampliar a nossa inteligência emocional, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a minha experiência de vida é tão legítima quanto a tua. E que, de repente, em certas áreas da minha vida, dos meus negócios, seja lá o que for, eu tenho uma estratégia muito mais efetiva que você pode modelar e ter o mesmo resultado. Entretanto, outras áreas da minha vida, de repente, você tem algo mais efetivo. De repente, por exemplo, numa área de relacionamento familiar, você tem uma habilidade muito melhor do que eu tenho numa área profissional. Mas só que é isso que nós precisamos entender, que a maneira como a pessoa dá significado à realidade é legítima e muitas vezes, se você prestar atenção nos resultados que ela tem, você pode aprender com as pessoas. Esse é o principal precedente de você ampliar em muito o teu modelo de mundo, entender que as pessoas à sua volta podem fornecer recursos extraordinários para a tua evolução. Não é interessante? Quando alguém diz que eu tenho esse mapa, isso que vale, o resto está excluído, eu, particularmente, eu me ajoelho e adoro, digo, olha, amém, Senhor. É isso, pessoal. Muitas vezes nós nos limitamos, isso é cultural, né? Isso é cultural. Só que, entendam, todos os eventos possuem o significado que você dá a eles. As pessoas podem experienciar exatamente as mesmas coisas e tirar conclusões completamente diferentes. Vou contar um case real para vocês também. Esse case quem contou foi Tony Robbins, né, que está no livro, inclusive, Desperte o Gigante Interior. Ele diz o seguinte, ele entrevistou 2 filhos de um bandido. Esse senhor, que era o pai deles, era uma pessoa péssima, bandido, machucava as pessoas, matava as pessoas, era uma pessoa terrível. E ele entrevistou. Aí, 2 filhos, um filho se tornou exatamente igual ao pai. Bandido, assassino, ladrão, né? E o outro foi ser gerente de uma loja de departamentos nos Estados Unidos. Aí ele foi fazer uma entrevista e perguntou, vem cá, por que você se tornou essa pessoa? O que era igual ao pai, bandido como o pai, disse o seguinte, olha, também, se você for ver o pai que eu tive, o que você esperava de mim? Aí ele foi até o outro filho, que era esse gerente de uma loja de departamentos, e disse o seguinte, por que você se tornou essa pessoa? E daí ele respondeu a mesma coisa. Também, se você for ver o pai que eu tive, o que você esperava de mim? Entenderam? Tudo à volta de vocês possui o significado que vocês dão. E é totalmente coisa da cabeça de vocês. Se você tem esse entendimento, se você está nessa noite entendendo que a maneira como você dá significado ao mundo pode muito bem te levar a um estado rico de recursos ou te enfraquecer, você começa a ter a possibilidade de intervir. Quantas vezes nós tomamos decisões horríveis, por estarmos num estado emocional enfraquecedor? Quantas vezes nós experienciamos situações e daí, muitas vezes, agimos no impulso porque estamos irritados ou estamos angustiados? Quantas vezes isso acontece? E quais as consequências? Só para vocês terem uma ideia, boa parte das pessoas que estão dentro de uma penitenciária tomaram uma decisão equivocada. Não todos, é claro, alguns já têm um perfil um pouco diferente, mas muitas pessoas aí tomaram decisões péssimas porque não souberam gerir seus estados emocionais e porque muitas vezes deram significado a alguma coisa de maneira completamente equivocada. Pararam para pensar nas implicações? Por exemplo, imagine o seguinte, aconteceu uma série de eventos no dia a dia que foram eventos ruins. Aí, uma pessoa que não tem esses recursos que nós estamos agora trazendo a vocês, o que ela vai fazer? Ela vai tomar uma decisão fiada naquele estado sem recursos. Outra coisa importante, se a pessoa se irrita, só para vocês entenderem, a parte responsável na mente humana pelo poder da síntese, pelo poder de acessar recursos e de ter as melhores decisões possíveis, é essa parte aqui, o lóbulo frontal. Entretanto, se você ficar irritado, se você estimular demais através de cafeína e outras coisas mais, você tem uma baixa oxigenação dessa parte. Ou seja, quanto mais irritado você ficar, mais burro você fica. Entenderam a implicação disso? Se você, então, consegue quebrar o teu estado emocional de tal maneira a
acessar um estado riquíssimo de recursos para tomar a melhor decisão. Por que tomar uma decisão, sendo que teu estado emocional está totalmente avesso, ou digamos, não te favorecendo, não sendo rico de recursos, né? As pessoas, normalmente, são reféns das suas emoções, das situações, das circunstâncias, e todo ser humano que acredita ser incapaz, inadequado ou inferior, se coloca à margem das possibilidades e permanece paralisado, ou, na melhor das hipóteses, aceita qualquer coisa para si. Por exemplo, eu pedi também para a prefeitura e para todos mais, que convidassem pessoas que trabalham até com quem tem problemas de dependência química e outras coisas mais, né? Qual é meu objetivo? É ajudá-los. Por exemplo, se uma pessoa, infelizmente nós sabemos que isso, né, principalmente a juventude, hoje está sendo refém de uma escalada das drogas, se nós fornecêssemos a um jovem sentido, se ele soubesse exatamente quem ele é, se ele conseguisse estabelecer sonhos que fizessem sentido para essa identidade, e se ele conseguisse transformar isso em planos de ação de maneira consistente, e ele se sentisse incluso, capaz, empoderado, ele aceitaria qualquer tipo de proposta? Ele não aceitaria. Não aceita. Por que as pessoas aceitam qualquer tipo de propostas? Porque elas estão perdidas. Porque elas muitas vezes estão experienciando estados sem recursos. Porque daqui a pouco a pessoa está lá, ociosa, não sabe nem o que fazer da vida. Aí alguém diz assim, o negócio é o seguinte, ó, vamos pular de paraquedas lá, vamos se atirar no precipício, injetar um treco na veia. Não tem nada para fazer mesmo, vamos lá, vai. É isso que acontece. As pessoas, quando elas não têm sentido, quando elas não sabem quem são, quando elas não conseguem estabelecer sonhos que façam sentido para sua identidade, isso é importante, isso é relevante, isso é bem autoliderança e autogestão e é bem sistêmico, tá? Elas não aceitam qualquer proposta. Quando elas têm foco, quando elas se sentem inclusas, elas não aceitam qualquer tipo de proposta. Então, nós temos hoje pessoas tomando decisões horríveis, porque elas se sentem à margem, se sentem excluídas. Olha que interessante, às vezes, nós falamos de estados sem recursos, às vezes, um recurso pode ser simplesmente aprender a transformar um sonho num plano de ação de maneira consistente. Pessoal, é possível, e eu digo pelo tempo de experiência que eu tenho, é possível você salvar uma vida, simplesmente ensinando ela a montar um plano de ação. Faz sentido isso? Estão entendendo o quanto as milhares de possibilidades? As pessoas às vezes acabam se colocando à margem das possibilidades só porque não conseguem se sentir inclusas. Olha, por que você tem sucesso e eu não tenho? Aí começam a fazer um monte de perguntas absurdas. É porque fizeram uma coisa para mim, um trabalho, olharam com olho gordo para mim. Porque eu não nasci não sei o quê. A quantidade de idiotice que se ouve é inacreditável. Por quê? Porque a pessoa só não sabe colocar um plano, transformar um sonho num plano. Aí ela não se inclui. Por que ele consegue e eu não? Ele consegue e você não, porque ele dá um passo de cada vez e você fica só paralisado à margem das possibilidades. É simples. Entenderam? As possibilidades que nós temos com coisas razoavelmente simples de mudar a história das pessoas. E na nossa linha, que é a Systemic Coach, a PNL, a autoliderança e a autogestão, eu quero dizer a vocês que vocês podem se sentir muito bem no momento em que você quiser. E uma coisa maravilhosa de você aprender a gerir os teus estados para ter uma alta performance, é que você muda seu cérebro. A maravilha da neuroplasticidade cerebral é essa. Aquele estado que você mais acessa, aquilo que você mais foca, aquela maneira que você age, o teu cérebro facilita para que você acesse mais rapidamente isso. Entenderam esse processo que é interessante? Então vamos lá. A pessoa fica irritada. O que teu cérebro vai fazer por você? Vai ajudar você a ficar mais irritado. Porque qual é o intuito dele? É poupar energia. Então, quando a pessoa acessa estados que realmente fazem, não esqueçam isso, né, que quanto mais irritado, mais burra a pessoa fica. Quando a pessoa acessa esses estados, o cérebro vai fazer o quê? Favorecer essas conexões para que isso se torne cada vez mais fácil a você, para poupar energia. Então, aquilo que você age, aquilo que você crê, aquilo que você foca, se torna você, e teu cérebro vai te ajudar a viver mais daquilo.
Essa é a grande vantagem. Se você quebra o estado, se você aprende a gerir os teus estados, e se você disser que quer se tornar uma pessoa que olha o mundo de uma maneira melhor, encontra soluções ao invés de problemas, se você mudar a tua maneira de dar significado a tudo que você vê pela sua frente, não só as implicações são extraordinárias, até em termos de prosperidade, né, porque você vai começar a solucionar muito mais problemas do que se afastar deles, mas também você muda o teu cérebro, você se torna essa pessoa. Um dos recursos que nós usamos para isso, né, é o que eu vou dar agora, que é a tétrade. Mas entendam o seguinte, se nós estamos alegres ou tristes, desanimados ou entusiasmados, isso não caiu de paraquedas. Somos nós que estamos criando isso através da tétrade, que é a fonte das emoções em estado. A mudança ocorre através da alteração de um ou mais dos elementos da tétrade. Não tem nada, pessoal, na sua cabeça que veio parar de paraquedas. Tudo na mente de vocês, foi vocês que construíram. Se você sabe que algumas construções desfavorecem vocês, levam vocês para estados sem recursos rapidamente, por que não alterá-las? Olha só, nossos estados, sentimentos e emoções são criados por uma tétrade. Nossa fisiologia, corpo, nossa linguagem, palavras, o foco de nosso pensamento e as nossas crenças ou convicções, tudo isso determina o nosso estado emocional. Então vamos lá. Quem já ouviu ouviu alguma pessoa fazer algo muito comum, muito simples, que é o seguinte, olha, a pessoa diz assim, eu estou para baixo, não estou legal, aí a amiga fala assim, amiga, faz assim, amiga, bota uma roupa, bota um batom, bota um sorriso no rosto, estufa o peito. Já ouviram alguém falar isso? Essa pessoa sabe um pouco de neurolinguística e nem sabia. Por quê? Porque ela quebrou o estado. Às vezes, apenas alterando a fisiologia, você consegue alterar o estado emocional da pessoa. Outra maneira de alterar o estado emocional, crenças, né? Olha, uma coisa importante sobre crença que vocês precisam saber é que crença tem perna. Crença tem perna. E sabe qual é a vantagem? É que crença limitante tem perna curta. Sabe por quê? Porque é mentira. Agora é interessante como as pessoas não têm lastro, né? As pessoas não têm recursos. Então você diz assim, você não vai conseguir. As pessoas nem questionam, elas começam, por que você sabe? Né? Isso é desse jeito, as pessoas não questionam, é inacreditável. Crença limitante é mentira. Por exemplo, se eu disser a vocês que vocês não vão chegar a lugar nenhum, vocês não vão ser nada, vocês não vão conseguir, como é que eu vou provar isso para você? Onde é que eu vou buscar subsídios para mostrar que isso é verdade? Porque não é. Crença limitante é mentira e tem perna curta. Ao mínimo de lucidez, ao mínimo de busca de informações, ela se dissolve. Agora, se eu disser o contrário para vocês, tudo que você quiser sonhar com um plano consistente, você pode realizar. O teu limite é você quem faz. Tudo é possível com foco e ação constante, autonomia e consistência. Eu posso provar isso para vocês com biografias, planejamento, pesquisa de mercado, o que vocês quiserem, psicologia, coaching, PNL, de muitas maneiras eu posso provar que isso é verdade, porque é verdade. A verdade, ela tem pernas compridas, a verdade, ela sobrepuja as crenças limitantes que são mentiras. Entretanto, ninguém se questiona. Aquela crença está lá, instalada, há muito tempo, levando vocês como um programa a ações e resultados que vocês não querem e ninguém se questiona. É um negócio interessante, né? Os mapas precisam de atualização, pessoal. Por exemplo, às vezes, em certo momento da sua vida, principalmente falando, de repente, na sua infância, ou talvez adolescência, um outro momento qualquer, você experienciou algo, deu um significado e pensou o seguinte, olha, numa situação como essa, eu preciso agir assim. Ótimo. Entretanto, passa-se 5, 10, 15, 20, 30 anos, e aquele modelo, aquele mapa, aquela estratégia para solucionar problemas, ela está desatualizada, tendo em vista o contexto que você vive, tendo em vista a quantidade de recursos que você adquiriu no decorrer da tua caminhada. Daqui a pouco você se formou, fez uma pós, leu muito mais coisa, fez novos cursos, teve experiências muito mais interessantes, né? Só que alguns mapas estão desatualizados.
E nós não entendemos porque muitas vezes os nossos comportamentos são diferentes do que nós gostaríamos que fosse. É porque os mapas precisam ser trocados. Você precisa atualizar esses mapas. Tudo na mente de vocês foi vocês que criaram. E muitos comportamentos que vocês têm, que são comportamentos limitantes, podem imediatamente ser alterados após você compreender como é que você tomou aquela decisão, qual foi o que te levou a construir aquele modelo de mundo. Nós, nessa linha de trabalho que nós estamos trazendo a vocês, não é relevante para nós, não é relevante as consequências dos problemas. Quase nunca também, as causas. Então, nós não trabalhamos nem com causas, nem com consequências. Nós trabalhamos com a estrutura da experiência. Nós fazemos algumas perguntas bem interessantes para entender como é que ela construiu aquilo. Entenda uma coisa importante. A estrutura determina a função. A estrutura determina a função. Se eu altero a estrutura, eu altero o resultado. Então, nós fazemos perguntas que elicitam a estratégia de maneira que nós compreendamos a estrutura. Se nós compreendamos a estrutura, não nos interessa nem as consequências, nem as causas. Entenderam? É um pouquinho complexo, mas é muito efetivo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Até estava brincando hoje com uma visita que nos fizeram na nossa casa lá. Uma das perguntas, entre outras, é o seguinte: vem cá, eu não me sinto bem. Vem cá, se eu quiser me sentir como você, eu tenho que fazer o quê? Para que eu tenho que focar? Como é que eu tenho que crer? Eu vou elicitando gradativamente, usando a Tetra, de como é que ela construiu esse modelo de mundo, e a partir dessa alteração, dessa estrutura, eu mudo o resultado. Então, todos os nossos estados emocionais, e essa Tetra já é uma ferramenta da PNL, eles são construídos através das nossas crenças, da nossa fisiologia, do nosso foco, da nossa linguagem. Olha, é impossível alguém se sentir angustiado, chateado, não se sentir bem, falando de maneira, eu quero me sentir ruim, falando de maneira motivada. Não faz sentido. O teu cérebro não vai criar essa conexão. Entendam isso, que tudo que você constrói, ele tem esses precedentes aqui: o foco, a fisiologia, a crença e a linguagem. Se você alterar uma ou mais desses pontos, você altera o resultado, você altera a estrutura da experiência, ok? Então, por exemplo, se você muda o foco, tem muita gente de farol baixo, né? Muita gente que foca em coisas que levam elas de um abismo a outro. É uma crença muito interessante que diz assim: não, olha, vamos entender o que está acontecendo agora, vamos voltar lá atrás. Pessoal, na verdade, entendam o seguinte: não é o teu passado que determina o teu futuro. Não é o teu passado que determina o teu futuro, a menos que você seja completamente refém e passivo na sua vida. Se você não for nem refém, nem passivo, o que determina o teu futuro é aonde você foca, o significado que você dá aonde você está focando e a atitude que você tem em relação a isso. Entenderam, pessoal? Não é o teu passado que determina o teu futuro. Agora, se bem que nós temos uma sociedade hoje completamente autômata. A sociedade hoje pergunta: por que você levanta de manhã? Porque tem que levantar. Por que você está fazendo isso? Porque tem que fazer. Por que você está num relacionamento aí horrível? Porque foi porque apareceu. Por que você está nesse emprego? Porque né? A sociedade é totalmente autômata. Ninguém para pensar, sabe? Parece que anda no escuro, só começa a se mexer quando começa a dar choque. Não é? Não é teu passado que determina o teu futuro. É aonde você foca, o significado que você dá ao que você está focando e a atitude em relação a isso. Então, se você alterar a crença, o foco ou a fisiologia, sério, se você não está se sentindo bem, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo para baixo, experimenta fazer um exercício, dar uma corridinha, né? Fazer qualquer coisa que quebre aquela fisiologia daquele estado. Você vai alterar o estado. Benefício: quanto mais você quebra o estado e mais você acessa um estado rico de recursos, você se torna essa pessoa. Isso começa a fazer parte de você. Vocês entenderam a relevância disso? Por exemplo, vocês sabem por que existe uma coisa chamada, um fenômeno na economia, muito conhecido, chamada o estouro da boiada? Quem já ouviu falar desse fenômeno na economia chamado o estouro da boiada? Quem já ouviu? Isso. Sabe o que é o estouro da boiada? O estouro da boiada é o seguinte: simplesmente ocorre uma recessão de mercado,
sei lá, 5, 10% dos segmentos da sociedade acabam passando essa recessão e os outros 95% ou 90% correm na mesma direção. Ou seja, um pouco de segmento começou a apanhar e todo mundo segura, fica recessivo e vai para uma direção oposta. O nome disso é a história da boiada. E sabe por quê? Porque, de um modo geral, as pessoas não sabem pensar. As pessoas não sabem focar em solução, não sabem aproveitar as oportunidades das mudanças de cenário. E é por isso que elas, muitas vezes, se retraem. Como tem pessoas que acabam realmente se retraindo ao invés de fazer a pergunta certa. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso agora na sequência, sobre como perguntar adequadamente. Então, pessoal, qualquer um dos elementos que você mudar, a maneira de falar, a linguagem, a fisiologia, o foco ou a crença, você quebra o Estado. Aí você para pensar, quebra o Estado, acessa um Estado rico de recursos. Se cria uma âncora para isso, e daí, a partir desse ponto, você decide agir sobre uma determinada situação. Quais as implicações disso? As implicações é que você vai ver o mundo à sua volta de maneira muito mais repleta de oportunidades, de maneira muito mais efetiva. Você vai ser mais efetivo nas suas ações. Agora eu quero também falar um pouquinho de um trabalho bem interessante do Dr. Richard Moss. O Dr. Richard Moss tem um mapa bem interessante sobre essa questão da mente humana, de estar presente. De acordo com o Dr. Richard Moss, a nossa mente vai para 4 lugares. Ou ela está no passado, né? A pessoa que está sempre no passado, ela é o quê? Saudosista. Ela é daquele jeito assim, antigamente, quando fulano estava aqui, no passado, quando eu era mais jovem, a pessoa está sempre no passado. Será que uma pessoa que está sempre no passado, ela consegue ser produtiva? Não. É uma pessoa que está sempre saudosista e ela tem uma tendência à depressão. É uma pessoa normalmente com uma tendência depressiva. Aí nós temos um outro caso aqui. As pessoas que têm uma tendência de ser ansiosas, né? Então sempre no futuro. Você conversa com ela, como é que é? Ela nunca está presente, ela está sempre no futuro. Você acha que alguém que está ansioso e sempre no futuro, ele é produtivo? Não é. Não é, porque para você ser produtivo, você precisa ter foco no futuro sim, mas agir passo a passo no presente para chegar no objetivo proposto. Caso contrário, você vai simplesmente andar que nem barata tonta, corre, e não foca no que deveria fazer hoje para chegar onde você quer no amanhã. Entenderam o ponto? Aí nós temos mais 2 outras possibilidades aqui. Uma delas é a pessoa que começa a se contar histórias para si mesmo. Porque eu não sou belo ou bela, porque eu não sou suficiente, porque eu não sou hábil, porque eu não sou capaz. Então ela fica contando histórias de si, para si mesmo. E geralmente são histórias extremamente enfraquecedoras, né? Essa pessoa também, ela não está presente. Ela acaba furtando a sua mente de estar focada nos passos claros para chegar nos seus objetivos propostos. Aí nós temos um outro povo aqui também, que é o seguinte. Espera aí. Por que vocês estão me olhando assim? O que vocês estão pensando de mim? Acho que vocês estão mancomunando contra mim. É um complô? Não tem um monte de gente que toda hora acaba furtando a sua mente também nessa situação de ficar se contando histórias dos outros para si mesmo? Né? Aí ela fica naquele loop lá, meu Deus, e não faz sentido nenhum na maioria esmagadora das vezes. E mesmo que fizesse, você também não tem o que fazer. O que você tem que fazer é focar e alcançar o que faz sentido para você. Ok? O Dr. Richard Moss dá um recurso muito útil. Claro que nós temos uma série de recursos a mais que não são passíveis nesse pouco tempo de fornecer. Mas um recurso muito útil, que se vocês quiserem agora, de maneira voluntária, experienciar, é um recurso para o dia de amanhã. Vocês entenderam 2 coisas, 2 recursos muito úteis que eu dei, né? Como nós construímos nossos estados são passíveis de ser alterados, e como quebrar esse estado, e além disso, como resgatar o eu nos focos de tensão. Esse é um dos recursos que nós usamos. Posso pedir que vocês se coloquem de pé rapidamente? Por favor. Pessoal, o recurso é muito útil, muito simples também. Simplesmente, eu pedir que vocês respirem fundo 2 vezes ou 3, e vocês vão dizer assim, eu estou aqui agora. Quem eu sou e ainda me tornarei começa agora. Apenas isso. Olha, no dia a dia você pode usar gratidão.
Se você tem alguma fé, você pode orar a Deus, né? Você pode usar o que você quiser, ok? Mas os 2 recursos aqui, eu estou aqui agora e quem eu sou ainda me tornarei, começa agora. Eu me dou um novo começo. Aí também, olha só que coisa maravilhosa. Por exemplo, o que eu estou trazendo a vocês é a vida inteira do trabalho de diversos pesquisadores, desde de Bandler, Grinder, Richard Moss, Bateson. Estou trazendo coisas muito modernas, Bernard Iser, que é um dos nossos parceiros. Estou trazendo coisas de última geração para vocês e razoavelmente simples dentro do pouco tempo que nós temos. Também a gratidão é importante, né? Olha só, nós temos aí um momento na história da humanidade em que nós temos tecnologia, nós estamos conectados com o mundo inteiro através dos nossos celulares, dos nossos computadores. Olha a quantidade de conhecimento embargado que você hoje tem acesso pela internet, lá no teu trabalho, lá na tua formação universitária. Então, gratidão é uma coisa legal. Eu não vou usar aqui, né? Não vou rapidamente o exercício, mas gratidão é um negócio sensacional. Olha, você tem água encanada, você tem luz elétrica, você tem as notícias na tua sala. No passado, como é que era? A água encanada não existia, a luz elétrica também não. Olha só o que você tem hoje, né? Então, por favor, fiquem à vontade, respirem fundo uma vez e soltem pela boca. Procure soltar um pouquinho mais devagar do que vocês estão inspirando. Mais uma vez. Fechem os olhos. Mais uma vez. E digam assim: eu estou aqui agora. Quem eu sou e ainda me tornarei, começa agora. Porque eu me dou um novo começo. Ok, fiquem à vontade, pode voltar a sentar. Essa sensação que vocês experienciaram, acredito que todos que fizeram experienciaram, é uma sensação assim, ó, eu estou pronto, eu sou suficiente, eu estou presente, eu sou capaz. Então, dessa maneira, você pode resgatar o teu eu, trazê-lo para o presente, a partir disso, gerir teu estado emocional, entender que se você está triste, feliz, ou infeliz, alegre ou frustrado, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Se você entende que é coisa da sua cabeça, por que não experienciar a vida no estado mais rico de recursos possível, né? Porque, entendam pessoal, se eu quiser viver uma vida frustrada, angustiada, depressiva, chateada, problema é meu. Deus, olha, eu vou falar uma coisa importante, se alguém viu meu currículo, eu também sou bacharel em teologia, tá? Se alguém viu meu currículo, eu te digo, Deus, com a boca cheia, tá? Deixa eu encher bem para falar, peraí. Deus não tem nada que ver com isso, tá bom? Se você decidiu tomar as piores, ou seja, dar significado da pior maneira possível ao mundo à sua volta, aos eventos, se você decidir viver uma vida para baixo, né, à margem das possibilidades, isso é coisa da sua cabeça e é problema teu, ok? Entendam, alguém à sua volta pode ter uma estratégia muito mais efetiva que você. Pergunta como é que ela faz, como é que ela crê, como é que ela vê, como é que ela se sente, quais as crenças que movem ela. E você pode modelar isso. Já pensou? É de graça. Quem você pode modelar em certa atitude, em certo comportamento que tem um resultado muito mais efetivo que você? Entenderam, pessoal? A experiência de vida da outra pessoa é tão legítima quanto a tua. Mais uma vez, lembrando vocês, que quando você, olha só, eu peguei apenas um instituto, se vocês buscarem na internet diversos institutos, vão ver que todos eles vão dizer a mesma coisa, olha só, do Instituto de Neurologia de Londres, atividade molda a mente, pois o cérebro muda sua forma e cria novos neurônios nas áreas mais utilizadas. Pessoal, o que é que você quer ser? Quem você quer ser? O que você acha de viver uma vida maravilhosa? O preço é o mesmo de viver uma vida frustrada, tá? No mesmo preço. E a ferramenta mais maravilhosa para isso você tem, tá aqui, ó. É só você, talvez, sair de uma posição de realista e passar a focar o mundo de maneira muito mais rica de recursos. Por exemplo, se você sabe que tem uma música, se você sabe que tem alguma coisa que você pode fazer que te deixa lá em cima, use aquilo.
você está acessando um estado rico de recursos e teu cérebro automaticamente vai entender que é aquilo que você quer viver, daquela maneira que você quer se sentir, e ele vai te ajudar. Ele vai poupar energia, fazendo com que esse estado se torne parte predominante da sua vida. Um outro ponto muito importante, muito interessante para vocês também aprenderem a sair de estados sem recursos e gerir também as suas emoções para ter uma performance muito melhor, é aprender a fazer as perguntas certas. Essa frase aqui é do Peter Drucker, que é pai da administração moderna. O líder do passado sabia as respostas, mas o líder do futuro sabe perguntar. Na verdade, parafraseando o pai da administração moderna, Peter Drucker, eu diria que não é só o líder, eu diria que é todo mundo, tá? Então, eu queria pedir algo para vocês agora. Eu vou desmascarar uma parte de vocês. Olhem para a mão de vocês. Escolha uma das mãos e olhem para ela. A pergunta é a seguinte: a mão de vocês é amiga ou inimiga de vocês? É amiga ou inimiga a mão de vocês? Hã? Não é. Não é. Sabe por quê? Porque se você decidir fechar ela bem fechado e dar um soco com toda a força no seu nariz, ela dá ou não dá o soco? Dá, não é? Então ela não é sua amiga. Porque se ela fosse sua amiga, ela dizia: não, você é meu amigo, minha amiga, eu me recuso a bater em você. Não é? Quer saber mais? O teu pé, também não é, ninguém é. Qual que é a piada? O teu cérebro também não é teu amigo. O teu cérebro, ele é só teu cérebro. A tua mão é só tua mão. Então, por exemplo, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Olha só, as pessoas, quem já ouviu um quadro de humor que dizia assim: perguntas tolas, respostas idiotas, ou perguntas idiotas, respostas tolas, algo mais ou menos assim. Quem já ouviu isso? Né? Bem comum, né? Então, olha só, a pessoa faz uma pergunta totalmente idiota, do tipo assim: meu Deus, o que tem de errado comigo? Por que isso acontece só comigo? Por que eu sou assim? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Aonde é que você acha que a tua mente vai buscar informação? Vamos lá, opção A, no Google. B, no éter, nas ondas. C, diante da outra dimensão. D, lá diante de Deus? Não. A tua mente vai buscar as informações aqui dentro, de acordo com as memórias que você tem aí. Então, por exemplo, o teu cérebro não tem que ser quem administra você, e sim o teu eu. Se você faz uma pergunta completamente idiota, para vocês entenderem melhor, vamos exemplificar. A pessoa experienciou uma vida, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tem experienciado uma vida de patrocínios negativos. Você não vai ser nada, você não vai conseguir. Daqui a pouco ela teve 2, 3 frustrações, e ela acabou entendendo: não, meu Deus, é verdade, olha, me disseram que eu não ia ser nada, agora aconteceu 2, 3 errinhos ali, está a prova viva que eu não vou ser nada na vida. Coisa da sua cabeça. Entendam o seguinte, como o teu cérebro não é nem teu amigo, nem teu inimigo, se você fizer uma pergunta idiota, ele vai te dar uma resposta idiota, porque ele não tem nenhum compromisso com o teu eu. Ele tem compromisso em acessibilizar a informação, ele tem compromisso em otimizar energia. E se você faz uma pergunta idiota, vai vir uma resposta idiota. Então essa pessoa, vamos lá, experienciou patrocínios negativos, algumas frustrações, e ela faz essa pergunta besta, né? Porque ela arquivou isso, não foi? Ela arquivou informações dessa maneira. E mais as suas experiências negativas, os seus patrocínios, e isso muitas vezes também criou filtros, que ela só enxerga a derrota, sabe? É o tipo de gente que pega o jornal e só circula as notícias ruins, sabe o negócio? É coisa da cabeça dela, certo? Aí, entenda o seguinte, ele vai lá e faz a pergunta: meu Deus, o que tem de errado comigo? O cérebro vai buscar essas memórias, essas informações e vai trazer para ela: olha aqui, de acordo com o que aconteceu com você, com o que disseram para você, com as experiências que você
passou, está aqui. Você não nasceu para ser nada, a prova está aqui desses 2, 3 fracassos que você experienciou, que você não nasceu para ter resultado. Olha, o que eu faço? Sei lá, opções. Olha, a única que vem aqui é pular da ponte. Entenderam? A mesma coisa ao contrário. Se você entende que teu cérebro não é nem teu amigo, nem teu inimigo, o que você precisa fazer é aprender a fazer as perguntas de maneira adequada. Quando você experiencia um obstáculo, olha lá, tem um obstáculo aqui, eu quero passar para lá. Estado sem recursos, pergunta idiota. Vamos lá. Meu Deus, por que isso agora no meu caminho? Por que isso acontece comigo? Pergunta inteligente. Como eu faço para superar esse obstáculo e chegar mais rapidamente no meu objetivo? O teu cérebro, como não é nem teu amigo, nem teu inimigo, ele não vai fazer algo do tipo assim, não, essa eu não vou te responder, senão você vai sair dessa situação ruim que você está. Não vai fazer, não é? Teu cérebro não vai fazer isso, não é? Faz sentido? Não. Entendam, pessoal, se você não foca em soluções, é uma aflição fazer pergunta. O que é pensar? Claro, simplificando processos extremamente complexos, eu diria, de acordo com a nossa linha de trabalho, que pensar é fazer e responder perguntas. Vamos de novo? O que é pensar? Pensar é fazer e responder perguntas. Ok? O que é pensar? Fazer e responder perguntas. Se você não tem foco em solução, se você não está norteado por um resultado que você quer, eu vou garantir a você que você vai experienciar um estado sem recursos muito mais rapidamente, porque a pergunta foi completamente idiota. Entendeu? Então vamos de novo. Pergunta idiota. Meu Deus, e esse obstáculo? O que eu faço? Por que isso agora? O que eu fiz de errado? Por que isso só acontece comigo? Pergunta inteligente. Como superar? Como rapidamente solucionar esse problema e ganhar com isso? Lembra o que eu falei da questão do estouro da boiada? Em terra de quem pensa é rei, não é? Em terra de, ou não é nem não pensa, eu acho que vamos retificar isso. Em terra de quem não sabe pensar, quem sabe pensar é rei. Por exemplo, nós temos hoje uma variedade enorme de gente, alguns explicacionistas também, né? E alguns apocalípticos aí, uns dizem assim, não, meu Deus, e olha que eu sou teólogo, hein? Alguns dizem assim, meu Deus, vai faltar água. Tem gente vendo nessa possibilidade algo extraordinário que está dessalinizando a água do mar e ganhando muito com isso. Aí o outro fala assim, ai meu Deus, reservas de lixo. Tem gente, e é aqui, de 100 quilômetros de vocês, eu estava lá nesse dia, trouxeram uma pessoa lá da China, com uma tecnologia extraordinária, um empresário da região aqui, eu estava lá, que transforma toneladas de lixo num pozinho assim, inodoro, desaparece com um mecanismo inovador, né? Aí o outro fala assim, ai meu Deus, alimentos. Entendam, pessoal, se você não focar em solução, você vai experienciar estado sem recursos. Sabe um cachorro correndo atrás do rabo? Sabe uma barata tonta? Por isso que eu digo, o estouro da boiada, que é esse fenômeno da economia, ele só existe porque as pessoas não sabem pensar. Por exemplo, mercado está recessivo. Meu Deus, vamos segurar. Enquanto uns pensam em não perder, alguns pensam o seguinte, o que eu posso ganhar nesse momento? Como eu posso aproveitar essa oportunidade? Como eu posso, em meio a esse cenário, adquirir uma vantagem competitiva? E ganhe uma grana preta. Problema é oportunidade. As pessoas fogem do quê? Da possibilidade de ficar rico, porque quando você foca nos problemas e busca soluções para eles, não focar nos problemas e ficar paralisado, né? Você começa a ganhar muito dinheiro, você começa a prosperar. Esse é um dos princípios do empreendedorismo. Você solucionar problemas da sociedade e depois verificar se esse tipo de solução possui um mercado suficientemente grande para te manter. Ok? Então as pessoas não sabem perguntar. Agora, não é uma aflição, olha, parece uma loucura, né? Parece uma loucura, parece que aqueles filmes que a gente vê da pessoa completamente pancada, né? Daí, ela, né? Liga a luz, parece que a pessoa veio do meio das selvas, mas é mais ou menos isso que as pessoas experienciam se elas não sabem como funciona a sua mente.
Pensar é fazer e responder perguntas. Vamos lá, vamos de novo. Eu estou experienciando uma situação ruim, um estado sem recursos. Ao decido, eu vou quebrar esse estado através da tétrade. Eu vou resgatar meu eu, vou quebrar esse estado, vou me sentir bem e agora vou pensar o seguinte, uma pergunta melhor. Como eu faço para superar esse obstáculo? Como eu faço para encontrar uma solução? Como eu faço para ganhar dinheiro nessa situação? O que eu posso fazer para aproveitar esse mercado da maneira como está nesse novo cenário? Vai ganhar dinheiro, vai prosperar. Não tem nem como não acontecer. Se pensar é fazer e responder perguntas, e você consegue sair do transe e fazer uma pergunta melhor, você consegue superar os obstáculos, você consegue avançar. Entenderam, pessoal? Então vamos lá, um ditado aqui para vocês nessa noite. Em terra de quem não sabe pensar, quem sabe pensar é rei. É ou não é? É ou não é? É isso. Quantas pessoas à volta de vocês cometem erros muito grandes na vida por não saberem fazer as perguntas de maneira adequada? Porque é uma aflição, né? Aí elas começam. Ai, meu Deus, e o que fizeram para mim? Por que as coisas não acontecem? Ai, já sei, o meu mapa não está legal. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Se você estabelecer um plano consistente, rumo a algo que faça sentido para você, algum planeta ou estrela vai segurar você? Vai? Só se você não tiver foco, ação e autonomia. Aí vai, que se não segura nada. Pessoal, a sociedade é repleta de crenças limitantes. Eu, como teólogo, digo para vocês o seguinte: Deus fez vocês idôneos, fez vocês capacitados para solucionarem problemas. E mais uma vez, se você decidir viver a vida da pior maneira possível, o problema é teu. Mas eu quero te dizer que se você também decidir viver a vida da melhor maneira possível, você vai se tornar essa pessoa. Isso vai fazer parte de você. O teu cérebro, simplesmente, ele vai fazer com que você rapidamente viva a todo momento nesses estados. Fez parte de você, ele vai fortalecer e acessibilizar e poupar energia para que você se torne essa pessoa. Olha lá, a pergunta certa deve mover você na direção da superação dos obstáculos, ao invés de inquirir ou questionar o porquê dos mesmos. Entendam, problema é oportunidade. Se você foca em solução, não há nada que você não possa vencer, não há nada que você não possa superar. Entender as implicações disso, você quebrar o teu estado emocional e focar em solução e não só aproveitar as oportunidades. Hoje eu estou aqui também nessa noite, porque eu também uso esses recursos. Eu pensei, puxa vida, o cenário, as pessoas estão meio sem foco, meio reféns da mídia, de muitas coisas. Então, quem sabe nós dando esses recursos, mostrando que é possível gerir seu estado emocional e focar em solução, isso também não traga recursos maravilhosos aí, traz. Porque eu trabalho com muitas pessoas, desde dependentes a pessoas frustradas. Eu também sou um terapeuta com foco em solução, e é mais ou menos assim que eu trabalho como terapeuta também. Olha, outra coisa importante que a sociedade hoje tem é determinismo. É aquela crença que eu falei antes da pessoa achar que, olha, também de onde eu vim, também o que você espera de mim. Pessoal, mais uma vez, o determinismo coloca você à margem das possibilidades. Por exemplo, vamos radicalizar aqui. Um mendigo na sarjeta, um mendigo lá pedindo esmola. Quem já ouviu falar daquela crença que diz assim, olha, de um limão eu faço uma limonada, tudo coopera para o meu crescimento. Tudo que acontece comigo, se não é tão positivo, é aprendizado. Quem ouviu falar dessa crença? Desculpa. Essa crença possui variações, né? Tudo que não me mata me fortalece. Não é as variações dessa crença? Olhe tudo pelo lado bom, não é? Essa crença é um recurso, como eu falei para vocês, as pessoas experienciam estados sem recursos, e às vezes um recurso que pode mudar radicalmente uma vida, é ela ter essa crença. Tem pessoas que falam assim, não, porque a dor ensina. Entendam, pessoal, a dor ensina se a pessoa, na sua experiência de vida, ela formou isso. Se ela não tem essa interpretação, a dor é devastadora. A dor só ensina para aquela pessoa que ela entende que ela pode aprender com os erros, né? Se ela não tem essa crença, a dor não ensina nada.
ok? Mas um mendigo na sarjeta, será que ele tem essa crença? Essa crença de, olha, no limão eu faço uma limonada, tudo que acontece comigo eu posso tirar proveito e avançar. Ele tem? Não tem. Ele experiencia um estado sem recursos porque ele é um determinista. Ele é o tipo de gente que diz assim, ó, se você vê o que aconteceu comigo, o que tu espera de mim? Talvez vocês não tenham próximo de vocês, ou conheçam, não sei se vocês conhecem mendigos, né? Mas talvez em uma área da sua vida, você pode estar mendigando. Talvez em uma área da sua vida, você pode estar experienciando um estado sem recursos, e você tem aquela explicação determinista. Também, da onde eu vim. Também eu sou muito jovem, muito novo, muito magro, muito gordo, muito baixo, muito sei lá o quê, né? Talvez em uma área da sua vida você pode não ter um recurso. Um recurso pode ser qualquer coisa, até uma simples crença, que tira você dessa impossibilidade e coloca você dentro realmente da possibilidade de mudar o teu futuro. Ciclo das crenças. Olha só que interessante. A crença gera uma atitude, que gera resultado, que gera potencial para mais crença, mais atitude, mais resultado. Explicando melhor. Um abismo chama outro abismo, um fracasso chama outro fracasso, um sucesso chama outro sucesso, e ó, pessoal, Deus não tem nada que ver com isso, é problema teu. Entendeu? A maneira como você deu significado. A crença é um programa que gera uma atitude. A atitude gera resultados, e esses resultados geram potencial para mais do mesmo. Mais do mesmo. Entenderam isso? Mais uma vez, determinista é aquela pessoa que acha que o seu passado é que determina o seu presente, e não é. O que determina o seu presente e também o seu futuro é aonde ele foca, qual o significado que ele dá, onde ele está focando e atitude em relação a isso. Eu estive esses dias no outro estado e tive a oportunidade, olha que interessante, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com um industriário, e esse industriário, ele era muito bem sucedido como industriário, como empresário e como engenheiro num setor de tecnologia de sustentabilidade. Olha, interessantíssimo, genial o que ele construiu. Genial a maneira como ele estava trabalhando lixo em energia. Genial, muito bom. Olha a formação, olha as habilidades, olha as implicações disso. E ele, quando eu o conheci, ele num estado emocional extremamente enfraquecedor por ter essa crença de que ele levantava de manhã pensando assim, meu Deus, o que vai dar errado hoje lá? Como é que você vai acessar um estado rico de recursos com esse foco, né? Só para vocês terem uma ideia, a vida dele mudou com dois pequenos recursos, um deles foi esse aqui. Eu disse, não, mas não é teu passado que determina o teu futuro, é onde você foca, o significado que você dá, onde você está focando, e a atitude em relação a isso. Pararam para pensar que algo tão simples mudou radicalmente o futuro de uma pessoa, que hoje é um industriário que está mais ainda prosperando, na época já tinha quase 20 funcionários, agora está crescendo. Ok? Em síntese, pessoal, a melhor tecnologia para ter tudo o que vocês precisam, vocês têm. Você só precisa fazer as conexões certas. Vem cá, você sabe onde é que está? Onde fica, onde se localiza um mundo maravilhoso, repleto de recursos, com felicidade, com possibilidade de você se sentir muito bem, se sentir poderoso, super, e ter realmente uma qualidade de vida extraordinária? Num lugarzinho desse tamanho assim, ó. Sabe onde é? Aqui, ó. Entendeu? Tudo que está na sua mente foi você que gravou, é você que trouxe isso para você. E você pode alterar. Alterou a estrutura, alterou o resultado. Pessoal, se você gostou do que você viu até agora, o nosso objetivo, espero ter ajudado nessa noite ao trazer esses recursos. Se vocês gostaram desse início das nossas metodologias, se o que nós trouxemos ajudou um pouco e forneceu recursos para que vocês possam quebrar os estados e acessar estados ricos de recursos e tomar decisões melhores, eu quero falar então para vocês que isso faz parte dessa formação, uma das nossas primeiras formações, que é a formação em autoliderança e autogestão. Nessa formação vocês vão ver isso e muito mais.
Aí vocês também vão aprender a se conhecer e construir um futuro desejável e consistente, contemplando a sua identidade. Olha, quantas pessoas sonham sonhos coletivos e acabam, muitas vezes, tomando decisões em cima do que é comum, né? Muitas vezes elas lutam por algo e descobrem que aquilo não fazia sentido para elas. Então, aqui, o que vocês vão entender é que todos os estados desejados, todos os sonhos que vocês possam ter, eles devem ser fiados em quem vocês são. Aí não tem erro, porque você vai sonhar com alguma coisa que faz sentido para a tua identidade. Nós também trabalharemos nessa formação recursos para aprender a personificar o eu como gestor de si mesmo e também resgatá-los dos focos de tensão, não ficando mais reféns das suas emoções e a criar muitas âncoras, né? Âncoras de estados ricos de recursos para o estado que vocês quiserem, um estado de se sentir muito hábil, capaz, super âncora para que você se sinta tranquilo, em paz. Então vocês vão aprender a criar recursos para diversas situações do dia a dia muito úteis. E olha, tão interessante essa maravilha da neuroplasticidade cerebral, que às vezes você pode criar uma âncora que te coloca num estado riquíssimo de recursos, só não apertar a mão assim, se você construir ela dessa maneira, sabe? Então é muito moderno, muito simples e muito útil. Mais uma vez, lembrando sempre, que aquilo que você constrói, aquilo que você acessa com mais frequência, é aquilo que você se torna. Essa é a maravilha da neuroplasticidade cerebral. Então, aprenderá também a superar crenças limitantes, bloqueios e a se autogerir, aumentando em muito a sua produtividade e resultados. Quanto vale 10 anos da sua vida? Quanto vale 1 ano da sua vida? Olha, se fala muito em gestão de tempo e produtividade, né? Nós também trabalhamos esses conteúdos, mas na verdade, se você tem um estado desejado que faça total sentido para você e uma rota consistente com autonomia e de maneira ecológica esse estado desejado, seja a área que for, você está gerindo muito bem todos os teus recursos, inclusive o tempo. Você também, nessa formação, ampliará sua inteligência emocional e aprenderá a atualizar seus mapas, estratégias e modelo de mundo, interagindo de maneira muito mais efetiva, pessoal e profissionalmente. Pessoal, a nossa linha, principalmente o Metafórum, na pessoa do meu parceiro Bernie Teaser, nós trabalhamos muito essa questão de melhoria dos sistemas ao qual nós estamos nos relacionando, pessoais, profissionais. Então, nós trabalhamos muito a interação de maneira muito mais efetiva nos sistemas, tá? Então, essa é uma das coisas que nós trabalharemos aqui também. Melhorarem muito o nosso relacionamento no sistema pessoal, na sociedade, na família, fazer com que você seja muito mais efetivo nessa interação. Pessoal, basicamente, então, eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado por ter me ouvido. Se alguém quiser maiores informações, até alguma coisa que comprove a participação nessa palestra, por favor, é só entrar em contato. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou um pouco mais desses conteúdos aí também, fiquem à vontade, por favor, só nos procurar. Obrigado, boa noite a todos.